Então, vamos lá. Lutas na educação física. Professora Aline Nadiele, que sou eu. A brincadeirinha que eu coloquei aqui, a maior luta de todos os tempos. Aluno, hoje é futebol, né, professora? Professora, não! A gente sempre tem esse questionamento. Significados de luta. Combate, caráter esportivo, em que dois adversários desarmados que se enfrentam numa luta corpo a corpo, ou um combate corpo a corpo, ou uma ação de combater algo ou alguém com ou sem armas. Às vezes a luta pode ser armado ou pode ser sem armas. Aqui eu coloquei o sentido figurado de lutas. Figurado quer dizer o quê? Não quer dizer que você vai ter um confronto corpo a corpo com alguém ou com algum objeto. Você pode ter uma luta dentro da sua mente, uma luta de sobrevivência onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Uma luta pela vida, como a gente vê em vários vídeos da natureza. Um leão tentando pegar uma gazela, um bicho tentando sobreviver a um incêndio. Então, isso que a gente chama sentido figurado da luta. E a luta de vocês em sobreviver esse ano letivo. História das lutas. O homem primitivo, ele já lutava para sobreviver, caçar e garantir o seu espaço. Por quê? Porque luta quer dizer isso, você combater alguma coisa, você enfrentar uma situação. E as lutas, ela tem muita cultura na história dela, é um dos esportes mais ricos nessa questão cultural. Por isso que é interessante a gente trabalhar na escola, porque dentro das lutas a gente fica sabendo muito sobre como um povo se comportava na época dele, como a gente se comporta aqui hoje. Por exemplo, a questão da capoeira, né, que tem o gingado, a música. Era uma luta para os negros que vieram para o Brasil escravizados se defenderem daqueles que os maltratavam. E aí eles incorporaram os ritmos de dança para disfarçar que era só um ritual, era só uma dança da cultura deles. E aqui a gente tem, no início da história das lutas, né? Os gregos, eles tinham uma forma de lutar muito conhecida, que era o pancrácio. É essa primeira aqui imagem. Era uma luta bem violenta, valia de tudo. E aí, aqui embaixo, a gente tem essa ilustração de dois homens nus. Bem aqui, a gente tem o que seria o árbitro de hoje. E aqui do lado, ó, a plateia. Tá? Por que que eles lutavam nus? A roupa da época eram túnicas, tipo vestido. E aí, só um minutinho, filho. Muito bem. E aí, eles lutavam nus para facilitar o combate. Como hoje a gente tem na luta olímpica greco-romana, que veio aí mais ou menos dessa época, é uma roupa mais justa que se usa o macacão para facilitar esse atrito corpo a corpo. A gente tem aqui uma imagem na Índia e na China, né, onde surgiram os primeiros indícios de lutas, tá, mais organizadas. A gente tem aqui uma postura do leão de uma luta antiga das artes marciais. Por que lutar na escola? Porque além da gente aprender técnicas sistematizadas, que trabalha muito com a coordenação motora, a gente vê também a questão dos valores culturais que são construídos e reconstruídos ao longo do tempo. Reconstruídos que, como por exemplo, a questão das lutas no Império Grego-Romano, quando a Igreja Católica se tornou muito forte, eles abominaram tudo que era relacionado ao culto do corpo. Então a questão das lutas ficou defasada e depois ela voltou a subir de novo. E aí é rico a gente trabalhar com as lutas também, porque a gente trabalha com aqui, ó, habilidades motoras e capacidades físicas. Habilidades motoras são habilidades que a gente tem de correr, saltar, empurrar, arremessar, jogar, abaixar, pedalar. E capacidades físicas, o que a gente trabalha desde lá do 6º ano, 5º ano, e a gente enfatiza sempre, que é velocidade, agilidade, força, resistência, flexibilidade, velocidade, equilíbrio e por aí vai. As habilidades motoras que a gente costuma trabalhar nas lutas. No ataque a gente trabalha muito com
habilidade motora de agarrar, reter, desequilibrar, imobilizar e tocar. Na defesa, esquivar para não tomar um soco, um pontapé, uma entrada de golpe, resistir para permanecer na luta, livrar e bloquear para você se proteger. Aí aqui a gente tem as lutas simples, né, de jogos de oposição, que são bem fáceis a gente trabalhar na escola e na nossa casa. Então, o que eu quero? Que isso daí tá até ligado lá à primeira atividade que eu pedi para vocês, valendo 3 pontos, para vocês escolherem 2 lutas e demonstrarem com a família e escrever para mim como foi a experiência. Aqui a gente tem a luta do saci, que você segura no braço do oponente, uma perna para cima e você fica puxando e empurrando para desequilibrar o outro. Quem cai primeiro ou encostar o outro pé primeiro no chão, perde. E aí, o que eu quero lá nas atividades? Que vocês coloquem para mim pelo menos uma capacidade física que trabalha aqui. Se tem que desequilibrar e ficar num pé só, o que a gente trabalha? Equilíbrio. Tem que puxar e empurrar. Força e coordenação motora. Se você tiver que ficar pulando para um lado para o outro, agilidade, tá? E aí vocês vão colocar isso para mim. No mini sumô, você faz um círculo, um quadrado, vocês vão segurar na mão do outro ou no ombro e vai empurrar e puxar o oponente para tirar ele de dentro do círculo. Quem sair do círculo ou do quadrado que você marcou, perde. Se você empurra, se você puxa, o que tá usando aí? A força. Para não sair do círculo ou do quadrado, você pode desviar, usar a força do seu oponente para mudar a direção. Então, você também está trabalhando com a agilidade e a coordenação motora, para não perder o equilíbrio e cair. Na luta de pernas para o ar, bumbum no chão, pernas para o ar. Aqui tá usando a mão, mas não pode. Por quê? Vai usar muita resistência para você conseguir ficar nessa posição. Muita força no abdômen, resistência. Quem encostar primeiro com o calcanhar no chão, perde. A gente usa aqui resistência, a coordenação motora e a força. Conquista de território. Você empurrar a pessoa de dentro do território, que pode ser um círculo, um quadrado, um tapete, o que você marcar aí na sua casa, ou puxar ele para ele não sair de onde ele está. Aqui a gente está usando o quê? Força. A gente pode usar também a agilidade, que é para se deslocar dentro do círculo sem perder. E entre outras capacidades físicas. Lembrando que essas que eu estou falando são as que são mais usadas e mais fáceis de visualizar na luta. Na gangorra, ó, você segura um pé no outro do oponente, usa um bastão, pode ser um cabo de vassoura, alguma coisa que você tenha certeza que não vai quebrar para não machucar vocês. E vão puxar para um lado e para o outro, como se fosse uma gangorra. Aí você pode pôr a regra. Quem soltar primeiro, perde. Quem flexionar o joelho, perde. Ou quem encostar a bunda no chão, perde. Ou quem tirar a bunda do chão, perde. Aqui a gente vai trabalhar bastante a força, a coordenação motora e o equilíbrio. Conquista de objeto. Vocês vivem fazendo isso com bola. Pega a bola e puxa para um lado, puxa para o outro. Tá trabalhando o quê? A coordenação motora, tá trabalhando muita força, tá? A resistência para segurar o objeto. Cabo de guerra, a gente usa bastante a força. Aliás, gente, em todas as lutas a gente usa bastante a força. Tirando algumas, por exemplo, como o Aikido, que você usa o golpe do adversário para poder se defender. O judô, que a gente também usa bastante o ataque do adversário para se defender, mas em geral nas lutas a gente usa bastante a força e a coordenação motora. A queda de braço, novamente, a gente usa bastante a força e a gente usa também a resistência, que é permanecer. Se você não tem a força para poder virar o braço do oponente e ganhar, você ter a resistência de manter o seu braço firme e permanecer no combate. Aqui eu brinquei, né, da luta de sapos, que é ficar agachada. A gente trabalha bastante com desequilíbrio aqui. A força, a coordenação motora, a agilidade, porque você pode ir circulando em todo o ambiente. Segurando nas mãos, você tem que desequilibrar a pessoa
até que ela encoste ou o bumbum, ou o joelho, ou a mão no chão, ou se levante. Quem fizer uma dessas coisas primeiro, perde a luta. E aqui no final, pra gente terminar, eu coloquei a origem do termo luta, né? Em latim vem de lucta, derivado do primitivo luita, que significa esforço, luta e dedicação, que é o que muitos de vocês têm usado neste momento. Aqui são algumas referências finais das lutas para avisar que terminou o combate, e escrito em japonês, que a gente usa bastante no judô, que é o arigatou gozaimashita. Beleza? Beijo para vocês, espero que vocês aproveitem. Um abraço.